Olá a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida. Eu espero que Deus te abençoe com inteligência emocional, saúde e saúde espiritual, para que você não possa cair em nenhuma das ciladas do inimigo, do adversário, de como for que você nomeie o ser do mal, que atua nas forças que existem dentro das cabeças das pessoas, das instituições religiosas, vários grupos, etc. Eu espero que Deus te abençoe, para que você não venha a ser mais uma vítima dos homens corruptos, maus e daquelas pessoas que têm má intenção de manipular a sua vida, o seu caminho, e também querem te cercear de ser feliz, conforme o Senhor nos permite um pouco da felicidade nesta terra. Está de volta, como vocês viram no vídeo 101, né, sobre a comum congregação, a série Segredos da CCB. Série bônus. Segredos da CCB? Bônus. Tem aquela série, né? Teve 100 vídeos e agora está um complemento da série chamada série Segredos da CCB Bônus. Meu nome é Silvio Pinheiro, sou curitibano e este é o canal Cristianismo e Vida Terrena. E hoje a gente vai tratar de um assunto, hoje é o vídeo 102, segredo 102. E eu vou dar uma olhadinha no bônus aqui, qual que é o segredo do CCB que vai sair hoje, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no bônus, Aham! Cooperadores de jovens e menores. Você pediu e a série voltou. A série voltou porque ela foi a série mais odiada pelo ministério e pelos fanáticos religiosos da CCB. Então vamos falar sobre os cooperadores de jovens, que não foi falado na série inicial. O que você sabe que é um cooperador de jovem? Você que é da CCB, adepto da CCB, ou visitante da CCB, você já sabe o que é. Mas quem não é da CCB vai aprender o que é um cooperador de jovem. Primeiro eu vou dar a versão para vocês do que a congregação fala que é o cooperador de jovens. O homem, o irmão cooperador de jovens, que coopera com os jovens e menores. Jovens são os adolescentes e os pré-adolescentes são os menores, né? Vamos dizer assim, tá bom? Nesse sentido da coisa. São cargos de pastores sênior, júnior, né? Pastor júnior, no caso, são pessoas que necessariamente não são jovens. Podem ser pessoas com mais de 22, 23 anos, casados, alguns com filhos pequenos de colo, e pessoas de 60, 70, 80 anos, como eu conheço um cooperador de jovens tem quase 80 anos. Então existe esse cargo de pastor da juventude das crianças, que suplanta o cargo de professor de uma escola dominical, responsável por um grupo base da igreja, da seita CCB, chamada Juventude e Mocidade. Então, essa mocidade, que engloba criancinhas de colo até os adolescentes e também pós-adolescentes, jovens que não casaram ainda são considerados jovens, são considerados mancebos pela CCB. Então essa pessoa tem a função de pastoreá-los, ensinar a Bíblia, as pregações e doutrinas. Qual que é o segredo que tem aí? Nós temos dois segredos base. Um é a nível de curiosidade, e o outro realmente é uma relação do que qual é a realidade do cooperador de jovens. Muito bem, eu vou primeiro para a realidade. O cooperador de jovens é um tapa-buraco da CCB. Ele tem a função de não deixar a mocidade ociosa. Então eles fazem o culto todo domingo, de manhã cedo, a reunião que eles falam culto, como se a criança não prestasse culto, como se o jovem não prestasse culto à CCB. Ele só vai se reunir, é uma reunião para jovens e menores. Nesta reunião, a função do cooperador de jovens, você queira acreditar ou não, é nada mais nada menos que encher linguiça, fazer dos jovens alienados. Ele não vai ensinar a Bíblia. Ele só vai ensinar e doutrinar os jovens através da cultura e dos ensinamentos da CCB. O que ele quer fazer é preparar você, jovem e criança, para ser um novo CCBano, um novo adepto da seita. É por isso que ele, no culto, vai ter aquele culto todo engessado, aquele formato, aquela liturgia que já está pré-definida.
Ele é auxiliado por 2 ou 3 rapazes ou moças chamados auxiliares de salmo, ou auxiliares de jovens e menores, que vão levar as crianças para recitar um salmo, rezar, repetir um salmo da Bíblia sem explicação nenhuma. A criança vai lá e vai declamar uma poesia de um cântico, de um provérbio, ou de um cântico, de um salmo, e algumas vezes vão até falar algum texto do Novo Testamento, e eles não vão nem proibir. No começo proibiu muito, agora estão mais liberados, mas antigamente eles proibiam, né, que você fugisse dos salmos, que são cânticos. Então as crianças vão lá, pegam um papelzinho e recitam o salmo, como vocês já viram nesta série. E a função do cooperador de jovens é essa. Primeiro, ele tem que ter amizade com o ministério, fazer parte da panela. Depois que ele fizer parte da panela e for indicado, ele tem que ser totalmente submisso ao ministério. Cooperador de jovens não é ministério. Cooperador de jovens é um cargo. É um cargo. O coitado do cooperador de jovens acha que é um ministério, mas na verdade é um cargo, tá bom? Um cargo de encher linguiça, um cargo de produzir alienação religiosa, né? Fazer com que os jovens, moços e moças, crianças, se preparem para ser novos CCBanos. O cooperador de jovens não pode ensinar textos bíblicos fora do que é aprendido na CCB. Ele não pode expressar a sua opinião e muito menos dar escola dominical para as crianças. Ensinar a Bíblia com textos teológicos, nada dessa forma. Ele não pode produzir um teatro, não pode produzir uma encenação, não pode nem mesmo permitir que as crianças cantem um hino avulso, um hino que está fora daquele hinário da CCB, tá bom? Então o cooperador de jovens é um tapa-buraco dos pastores, né, cooperadores da CCB, que tem a função de formatar as crianças e os jovens naquele assunto. Prometendo para as crianças que se elas forem firmes e fiéis até o fim, herdarão a coroa da vida eterna, serem obedientes ao pai e à mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, instruir as crianças desde pequeno a usarem ternos e gravatas se tiverem, né, terninhos e gravatas se tiverem, que os moços e as moças casem através da pregação da palavra com pessoas da mesma fé e doutrina, evitem namoros estranhos, né? O cooperador de jovens tem isso, ele vai instruir as crianças, os jovens e os menores a viver uma vida, digamos assim, reta, mas de acordo com as normas da CCB. Não pode fugir nada da CCB, nada pode fugir do controle da CCB. Ou seja, se ele quiser ser músico, o cooperador de jovens vai instruir e vai falar para um regional, um encarregador de orquestra, olha, aquele menino quer tocar tal coisa, tal coisa, tal coisa. E também tem uma função, o cooperador de jovens vai colher informações das crianças. As crianças vão contar para o cooperador de jovens, se eles tiverem laço de amizade, o que acontece na casa. Então, por exemplo, o cooperador de jovens tem um acesso ali, a alguns casos, tá? A uma criança. E ele pergunta, como é que tá papai com a mamãe? Hein, filho, como é que tá? Hein, irmãozinho? Ah, pai com a mãe brigou, a mãe brigou com o papai tá fumando, a mãe tá vendo novela. Então ali ele vai colher informações que ele vai usar também, ou vai repassar para o cooperador oficial, que também é outro cargo, que vai repassar para o ancião, e assim para a piedade e assim por diante. Então o cooperador de jovens tem essa função na CCB. Muito bem. Qual que é o bônus desse segredo, né? Fora segredo. É uma curiosidade. A primeira cooperadora de jovem ou professora de escola dominical da CCB foram mulheres. As mulheres na CCB tinham um papel importante, que era ensinar as crianças. A irmã Lúcia Mena, como a própria irmã esposa do irmão Franciscão, que era Rosina Balzano, no tempo que era Assembleia Cristã, antes de sair a dissidência da congregação, elas eram instrutoras da juventude. Elas ensinavam as crianças a cantar hinos, salmos, tal, explicavam o caminho de Deus e assim por diante. No sentido do caminho de Deus, Jesus Cristo, não igreja. Então a função das mulheres era essa inicial, não eram homens. A maioria, 99%, eram mulheres, esposas de anciãos e cooperadores, tá bom? Elas que ensinavam. A exemplo das catequistas católicas, que a maioria, 99,9%, são mulheres, os catequistas católicos, né? Mulheres que no final de semana ensinam a Bíblia, textos bíblicos e assim por diante, fazem gincanas com as crianças, assim por diante, passeios, lanches, confraternizações. Então, as catequistas católicas
tinham como este exemplo, porque a mulher tem mais acesso à criança, as crianças sentem melhor como mulheres nessa parte, né? Mais livres, porque as crianças veem na mulher a figura maternal, elas têm mais acesso. Então as mulheres eram muito valorizadas no início, porque elas eram as cooperadoras de jovem, as professoras da escola dominical, que foi abolido. A CCB, a partir de 1922, realmente ela aboliu o cargo para as mulheres e dedicou-se totalmente a produzir homens de alta confiança, né, mediante um ensinamento maçom que as mulheres não devem falar e assim por diante, baseado em alguns textos da Bíblia fora de contexto para a atualidade. Retiraram as mulheres dos ensinamentos, não permitindo que elas ensinassem nada para ninguém e deixaram elas à parte. Então, as cooperadoras de jovens no começo eram mulheres, a exemplo das catequistas católicas e das professoras também de escola dominical, das presbiterianas e das metodistas, tá bom? Graça e paz a todos. Este foi o vídeo 102 da série Os Segredos da CCB. Nos vemos no próximo vídeo na série Segredos CCB Bônus. Paz e graça a todos.